Saudações! Uma pessoa inscrita no canal pediu para a gente falar um pouco mais do Tibete. Então vamos aproveitar e falar de algumas regiões chinesas um pouco mais complexas politicamente. Começar pelo próprio Tibete. O Tibete é parte da China? Sim. Desde a dinastia Song no século XIII, certo? O Tibete faz parte da China. Ele deixou de fazer por um período breve no século da Grande Vergonha, quando o imperialismo britânico se assenhorou da região, criou um estado fantoche lá, e inclusive incorporou uma parte chamada Tibete do Sul, a sua colônia da União Indiana. Quando a Índia se tornou independente, ela deu para essa região do Tibete do Sul o nome de Arunachal Pradesh, mas é uma região historicamente chinesa. Perfeito? Tibete é a segunda área federada, né, em tamanho da China. Na verdade, se você for pegar essas três áreas, elas dão mais ou menos 4 milhões de quilômetros quadrados, que é 40%, mais de 40% do território chinês. Mas elas estão em área de clima, relevo e vegetação muito difícil para a ocupação humana. Então vamos recapitular. Se você pega o Tibete, Xinjiang e Neimongol, você tem uma área de quase 4 milhões dos 9,5 milhões de quilômetros quadrados do território chinês. Isso é mais de 40% do território do país. Mas, ao mesmo tempo, se você soma a população desses locais, cerca de 54 milhões de habitantes, isso representa menos de 4% do território do país. Então, vamos escrever aqui. Em área, essas três repúblicas autônomas representam mais de 40% do território chinês, mas em população, apenas cerca de 4% do território chinês. Por que isso? Porque, ora, o Tibete é muito alto e, portanto, muito frio e muito seco. É aqui que fica a maior parte da cadeia do Himalaia. Xinjiang, você tem as bordas muito altas, certo? Tá, contraforte do Himalaia, da cadeia de Tian Shan, do Altai e do Pamir. Estão cercados por áreas muito altas e o miolo, essa área central, pelo terrível deserto de Taklamakan. Então também é uma área muito seca, com bordas muito altas. As áreas altas são muito frias e as áreas secas possuem verões extremamente quentes e invernos extremamente frios. Neimongol, também chamada de Mongólia Interior, é a terceira maior área da China. São 1.183.000 km², né? Uma área muito grande, maior do que a soma de Minas Gerais, Bahia e quase que o estado de São Paulo, né? Ou toda a região sul e grande parte da região sudeste, né? Uma área muito grande também. Uma população de 25 milhões de habitantes, semelhante à da província de Xinjiang. O que nós temos aqui que torna essa região tão pouco populosa? Porque pouco mais de 21 habitantes por quilômetro quadrado é muito pouco para a China. O que tem aqui? Aqui tem o deserto e planalto de Gobi. Então nós sabemos que o Tibete é caracterizado pelo Himalaia, Neimongol pelo deserto e planalto de Gobi e Xinjiang pelo deserto de Taklamakan. São regiões de clima muito extremo, perfeito? Dentro da China. Tibete é uma região onde os nativos, em sua maioria, são da etnia tibetana, né? São povos tibetanos, não apenas os tibetanos, mas povos tibetanos. Xinjiang tem duas divisões. Ao norte, nós temos a Dzungária. A Dzungária é habitada essencialmente por povos mongólicos, não quer dizer que são mongóis, não são cáucas, são mongólicos. Enquanto a parte sul é habitada pelos uigures. Os uigures são povos túrquicos de religião muçulmana, enquanto os mongólicos do norte têm religião predominantemente budista. No Tibete, os tibetanos também têm religião predominante budista, assim como os mongóis e neimongol. Então, budismo, e aqui islamismo, tá? A parte sul do Xinjiang é islamismo.
Então são religiões, o budismo nem tanto, ele é praticado em outras regiões da China, embora não o budismo lamaísta. Tibete, Dzungari e Nei-Mongol praticam o budismo lamaísta, que é uma corrente diferente do budismo praticado nessa faixa aqui do território chinês. Perfeito? E também se pratica o islamismo. Não é a única área da China, não é o único povo da China que é islâmico. Aqui nós temos o povo Hui de Gansu, que também são muçulmanos, mas são etnicamente Han, religião muçulmana, mas etnicamente Han. Enquanto em Xinjiang são religião muçulmana e etnicamente túrquicos. Perfeito? Não existe, gente, genocídio em Xinjiang, não existe prisões terríveis em Xinjiang, isso é mentira do Reino Unido, é mentira dos Estados Unidos da América. Aquela narrativa mentirosa de sempre, que diz que, por exemplo, na Coreia Independente, também chamada de Coreia do Norte, as pessoas são obrigadas a ter o corte do cabelo do grande líder. Essas bobagens mentirosas da BBC e da CNN, ok? Então, não tem essa de opressão terrível em Xinjiang, genocídio uigur, não tem essa de opressão terrível em Tibete. Ah, meu Deus, Tibete livre. O Tibete já foi livre, mas não seu povo. Quando o Tibete era livre, né? Quando o Tibete era livre, ele era uma teocracia governada pelos Dalai Lamas. Era um regime de servidão análogo à escravidão terrível, que submetia a maior parte da população em condições que fariam os escravos brasileiros agradecerem. Por quê? Porque os monges, por muito pouca coisa, mandavam cortar a língua, cortar a mão, cortar o braço dos servos. Perfeito? Nós temos fotos, num fio que nós fizemos na outra rede social, existem fotos, fontes e documentos sobre isso. Tibete, repito, reitero, era uma monarquia teocrática terrível, perversa, de uma crueldade insana, que só foi libertada em 1949, 1950, graças ao grande líder chinês Zhou Enlai, camarada que era companheiro de Mao Zedong na Revolução Chinesa. Então essa região só foi libertada do regime feudal dos monges tibetanos por volta de 1950. Xinjiang também é uma região chinesa desde a dinastia Song, mais ou menos a mesma época do Tibete, no século XIII, perfeito? Depois da guerra com os Zungares. Nei-Mongol, bom, a Mongólia inteira fazia parte da China. A parte norte, habitada por mongóis do grupo Khalkha, foi ocupada, Khalkha na verdade, né? Foi ocupada pelos soviéticos e se transformou na República Socialista da Mongólia, atual Mongólia. Os mongóis da Mongólia Interior, também chamados de Nei-Mongol, que é o nome correto, eles não são do grupo Khalkha, é outro grupo mongólico, certo? Mais afim aos habitantes da Dzungária, certo? Então, nessa faixa aqui nós temos povos mongóis, mas não são do grupo Khalkha, certo? São outros, perfeito? Nei-Mongol é uma região relativamente bastante estável, sobretudo em comparação com seus vizinhos Xinjiang e a próxima região do Tibete. Outra região problemática dentro do território chinês é a província rebelde de Taiwan. É um território pequeno, 36 mil quilômetros quadrados, mas com a população análoga à de Nei-Mongol ou de Xinjiang, de 24 milhões de habitantes. O que aconteceu com Taiwan? Durante a Revolução Chinesa, os Estados Unidos apoiam, claro, né, os entreguistas, no caso, os nacionalistas. Quando Mao Zedong e Zhou Enlai venceram a Guerra Civil, em 1948, os nacionalistas fugiram para a ilha de Taiwan. Na época, só os Estados Unidos tinham bombas atômicas e eles criaram esse estado fantoche que pertence à China de Taiwan. É aqui que estão os nacionalistas, porque nacionalista não tem nada, né? Já que eles são entreguistas, já que seguem as ordens do Império Americano. Então, Taiwan é parte do território chinês, mas é uma província rebelde. A China falou que vai incorporá-la. E até falou o seguinte, nós podemos incorporá-la por bem, mas, se não houver outra opção, ela vai ter que ser incorporada do mesmo jeito que o Donbass e a Crimeia estão sendo, né? A China apresentou uma proposta pacífica,
ela aguarda pacientemente, mas se os Estados Unidos resolverem encrespar, bom, aí a reunificação não vai ser tão pacífica assim. Como no caso do Donbass, é uma escolha do povo taiwanês, do povo chinês de Taiwan, né? Se eles resolverem continuar sendo colônia dos Estados Unidos por muito tempo, a China, né, por razões óbvias, vai ser obrigado a agir de maneira um pouco mais abrupta para promover a reunificação total da China, correto? Então, essas 3 repúblicas autônomas são tanto quanto problemáticas, né? Principalmente Tibete e Xinjiang, graças, sobretudo, à ação de quinta colunistas e dos inimigos de sempre, né? Estados Unidos e Reino Unido, que sempre buscam levar democracia sobre os mais variados pretextos. Agora é proteger o povo muçulmano que vive em Xinjiang. Gente, se eles gostassem tanto assim das pessoas muçulmanas, não teriam matado 4 milhões no Oriente Médio e Norte da África só nos últimos 30 anos, né? Na guerra do Iraque, na Líbia, na Síria, no Afeganistão. Então eles não gostam de muçulmanos, não. É uma mentira. Isso não tem nada a ver com muçulmano. Eles querem desestabilizar a China. E outra coisa, a região de Xinjiang e Uigur é uma região rica em vastos recursos naturais. Principalmente o quê? Terras raras, certo? Tem petróleo, tem gás, tem ferro. Então, é a região mais rica em recursos naturais de toda a China. Por isso, os ocidentais querem pôr a mão nela. Não só para pôr a mão nos recursos naturais, mas como impedir a China de ter acesso a eles. Da mesma forma, o Tibete tem uma importância estratégica enorme. Qual que é a importância estratégica enorme? É aqui que existe a nascente dos maiores rios do continente asiático, ou pelo menos a parte sul do continente asiático. No Tibete está a nascente do Indus, do Ganges, do Huanghe, do Yangtze, do Mekong. Então, os principais rios do leste e sudeste da Ásia nascem no Tibete. Por isso, os Estados Unidos querem o acesso, e o Reino Unido, né, acesso a essa região, para privar a China de recursos importantíssimos para o desenvolvimento do próprio país. Nem Mongol é mais estável, por quê? Porque não tem muitos dos recursos que tornam Xinjiang e o Tibete tão interessantes, por isso é uma região mais estável. No caso de Taiwan, a província rebelde, ocupada por forças colonialistas até hoje, não é que ela tenha recursos naturais, ela depende da importação até de comida da China continental. A questão é que ela se especializou na produção de alguns itens que os Estados Unidos precisam desesperadamente, como semicondutores. Mas a China popular já está resolvendo esse problema e, se for necessário, como eu disse, Taiwan vai ser incorporado de maneira mais efetiva, tão logo isso se mostre necessário. Certo? Aqui também temos uma região autônoma de Guangxi, mas como ela não tem nenhum dos recursos naturais que tanto interessa ao Ocidente, ela é deixada em paz por esse mesmo Ocidente. Aqui moram povos Tai-Kadai, principalmente de religião budista, mas outra vertente dos budistas do Tibete, aqui, ó, deixa eu até fazer uma linha aqui, ó, é a Dzungária, o Tibete e Neimongol e o norte da província de Gansu, são regiões onde há uma outra corrente do budismo chamada budismo lamaísta, diferente do budismo que é praticado aqui em Guangxi. Perfeito? De toda forma, qualquer dúvida, qualquer dificuldade, qualquer questão, é só perguntar que eu farei o possível para explicar para todos vocês. Tenham um bom dia, se inscrevam no canal e até mais.